comemorar os 35 anos da atual Constituição Brasileira, a FGV Direito Rio oferece o podcast Constituição em Debate. Durante 7 episódios serão convidados especialistas com o objetivo de realizar um debate sobre seus temas mais sensíveis. O trabalho é desenvolvido por alunos da disciplina da graduação, Field Project, sob supervisão de Matheus Castro. Os debates estarão disponíveis na página do YouTube. Não deixe de nos seguir no Instagram, @Constituição em Debate. Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Constituição em Debate. Eu sou Luísa Batista, aluna do primeiro período da FGV Direito Rio, e serei a mediadora do presente debate. Nesse episódio, falaremos sobre a Constituição globalizada. Fruto de experiências de redemocratização, a Constituição brasileira se encontra como marco referencial para uma nova geração de direitos no Brasil. Para nosso encontro, temos como convidados 2 ilustres professores. Guilherme Penha, tá certo? Doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutor em Direito Constitucional pela Fordham School of Law, Jesuit University of New York, membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e autor do consagrado curso de Direito Constitucional e do livro Constitucionalismo Multinacional. Siddhartha Legale, pós-doutor e doutor em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, é autor de pesquisas sobre a Corte Interamericana de Direitos, entre elas, o Estado de Coisas Inconvencional, trazendo a Corte Interamericana de Direitos Humanos para o debate sobre o sistema prisional brasileiro, e sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos nos anos 80. Bem-vindos, professores, obrigados por participarem desse projeto. A Constituição de 1988, inserida em um contexto de pós-guerra, denominado por muitos como neoconstitucionalismo, foi a primeira Constituição brasileira a expressamente reconhecer a força de tratados e convenções internacionais, como as chamadas cláusulas de abertura. Guilherme, você concorda com a visão que a Constituição brasileira é adepta ao neoconstitucionalismo? Olá, boa noite, Siddhartha. É um prazer poder estar aqui no podcast para que nós possamos debater sobre a Constituição e a globalização do direito constitucional. Eu acho que sim, a nossa Constituição tem características neoconstitucionalistas, não só na parte persistente de tratados, mas em outros pontos do texto. Me parece clara a interferência neoconstitucionalista sobre o texto. Destacaria aqui 3 aspectos importantes dessa visão. Primeiro, que o neoconstitucionalismo se baseia numa ideia de distinção entre princípios e regras. Reconhece aos princípios força normativa. Nossa Constituição é principalmente principiológica. Ela tem uma grande influência de princípios e muitas passagens é uma Constituição com alto grau de abstração, generalidade, que dá a ela uma conotação neoconstitucionalista muito clara. De outra forma, também é importante lembrar que o neoconstitucionalismo tem como uma das suas premissas uma reaproximação entre direito e moral. A ideia de que direito e moral se interconectam, embora sejam diferentes. Ou seja, a ideia de que o direito não é válido só pelo fato de se elaborar a norma jurídica conforme prevê a Constituição, mas ter a norma da Constituição um conteúdo ético mínimo. E nossa Constituição tem normas com esse conteúdo ético mínimo. Destacaria aqui o artigo 1º e inciso 3º, o fato da pessoa humana ser digna em si mesma, com o epicentro de nossa ordem jurídica. É um conteúdo ético mínimo que a Constituição passa a ter a partir desse princípio, desse valor fundamental. E uma terceira característica muito clara é que é uma consequência natural do neoconstitucionalismo o advento do próprio ativismo judicial. E essa Constituição foi um pão de fundo para que o ativismo no Brasil florescesse. Na verdade, o ativismo nem sempre é negativo, ele pode ser positivo. Não concordo com a ideia de que o ativismo é uma atuação invasiva, ele pode, dependendo de como venha a ser exercido, ser positivo, ser uma forma de proteger minorias de atividades legislativas, mas o ativismo, na verdade, é uma consequência natural do neoconstitucionalismo, é um efeito colateral que o neoconstitucionalismo gerou. Então, me parece sim que a nossa Constituição é neoconstitucionalista, me parece que as cláusulas de abertura, especialmente o artigo 5º, parágrafo 2º, são importantes porque evitam fossilização do direito, permitem um intercâmbio de ideias. Eu acho que, além do neoconstitucionalismo, é importante tratar do transconstitucionalismo, que basicamente é essa ideia de que o conhecimento estrangeiro pode ser aproveitado para buscar soluções de questões internas. Então, essas cláusulas permitem esse aproveitamento. Não se esgota esse aproveitamento, evidentemente, dos tratados, mas são uma fonte importante de intercâmbio, de diálogo internacional. Então, acho que ela é neoconstitucionalista, não só por isso, mas especialmente por isso também, por estar aberta ao diálogo com o mundo. Sim. A Constituição de 1988 também trouxe os direitos humanos a um estado especial de proteção, com a assinatura de tratados e convenções como o Pacto de São José, da Costa Rica. Mais direitos são consagrados pelo ordenamento jurídico. Isso levou autores a discutirem sobre o controle de convencionalidade, como forma de efetivar essa proteção. Siddhartha, podemos discutir um estado de coisas inconvencional?
Bom, Luísa, primeiro eu queria te agradecer o convite para estar aqui na FGV, ao lado de amigos tão queridos. Enfim, você que estou conhecendo hoje, mas o Matheus foi me orientando lá na Emerge, o professor Guilherme, que eu li o livro quando estava na graduação as 3 vezes. Então, e hoje é meu colega lá no mestrado de Direito Constitucional da UF. Eu tenho o maior carinho pela FGV, porque eu escrevi minha tese de doutorado muito na biblioteca daqui. Ainda era no 7º andar. E depois se construiu o Centro Cultural ali no térreo, em Botafogo. Então, eu tenho o maior carinho por essa instituição. Consultei muitos livros aqui, as bases de dados. Foi um ambiente sempre muito acolhedor e que me ajudou muito a crescer. E esse tema que você me pergunta tem tudo a ver com essa tese de doutorado. Foi na UERJ, mas escrita muito nessa biblioteca. E acho que o ponto de partida importante sobre essa relação de um estado de coisas inconvencional ou de um estado interamericano de direito, que é a contraposição que percorre sua pergunta, tem a ver com se é possível dizer que a realidade brasileira é compatível em termos de direitos humanos com a Convenção Americana. A opção da Constituição brasileira foi para projetar a gente nesse lugar. Um lugar em que a gente viva num país e numa região que tenha direito à vida, à liberdade, à igualdade, desde liberdade de expressão, à saúde, à educação. Isso está tanto no texto da Convenção Americana de 69, que o Brasil assinou e ratificou em 92, e aceitou e ratificou a jurisdição da Corte em 98, quanto no texto da nossa Constituição, cujo parágrafo 2º do artigo 5º fala que os tratados de direitos humanos fazem parte do nosso bloco de direitos fundamentais, quanto no parágrafo 3º, que regula o procedimento para que isso aconteça, mas também, vocês que estão no início da faculdade, né, às vezes vão ali no artigo 1º, no 5º, mas passou do título 2, é tudo mato, né, Guilherme? Chegar no ADCT, então, no ato das disposições constitucionais transitórias, que também é uma norma constitucional, é quase um milagre. Quem chegou lá é um sobrevivente. E aí, brincadeiras de lado, o artigo 7º do ADCT fala que o Brasil propugnará por um tribunal regional de direitos humanos. Esse tribunal é a Corte Interamericana. Então, quando a gente fala desse estado de coisas, a gente tem que entender que tanto o Constituinte de 88 quanto os internacionalistas que redigiram essa declaração estavam olhando para o cenário em matéria de direitos humanos de um Brasil saindo da ditadura militar, onde não se tinha uma Constituição para valer, onde o Supremo Tribunal Federal estava sendo ameaçado com aposentadoria compulsória, que não tinha o protagonismo que tem hoje, por exemplo, como o professor Guilherme bem falou, em relação a um ativismo para a proteção de direitos, em especial de minorias. Isso não acontecia porque o tribunal estava absolutamente ameaçado por uma ditadura militar. Se fala até em Mercosul do terror, um sistema interamericano clandestino nesse período. Então, todo esse entulho vai gerando um cenário que a Constituição procurou reverter, mas muitas violações persistiram ao longo do tempo. Por exemplo, violações de direitos humanos nos presídios, violações em termos de segurança pública, na falha na fiscalização, na ausência de uma polícia independente, de operações policiais que muitas vezes geram verdadeiras chacinas. Então, esse cenário, a literatura do direito constitucional começou a chamar de estado de coisas inconstitucional. Por quê? Tem uma violação muito grande, chamada de massiva, uma omissão persistente do Estado na violação de certos direitos de grupos vulneráveis, e mais do que isso, há uma briga entre os poderes, que a gente chama de litígio estrutural, quer dizer, a estrutura do Estado tem uma dificuldade de cooperar para reverter e evitar essas violações. E veja que aqui a inconstitucionalidade que se aponta é uma inconstitucionalidade da realidade, do status quo, do fato, daí o estado de coisas. Eu sempre brincava, né, Guilherme, na graduação, isso é inconstitucional, para alguma coisa que eu não gostava. Mas eu nunca achei que isso fosse virar uma teoria, Guilherme. De tipo assim, você declarar a realidade inconstitucional. Mas é isso que o estado de coisas inconstitucional faz. E reconhece. Isso foi reconhecido aqui pelo Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, dizendo, olha, tem que liberar recursos que estão represados pelo chefe do Executivo para reverter essas violações. Em síntese, isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 347, e que é um exemplo desse ativismo que o professor Guilherme falava, para proteger um grupo vulnerável
que é a pessoa que está privada da sua liberdade e que as condições carcerárias vêm violando esses direitos que estão protegidos na Constituição de 88 e na Convenção Americana. Esse conceito, que é original, eu publiquei em 2016, ele procura apontar o seguinte, se a gente trouxer a fiscalização da Comissão Interamericana, que funciona como uma espécie de Ministério Público dessa convenção, e a Corte Interamericana para esse debate, a gente tem duas agências para proteger e para evitar essas violações novas. Então isso pode ajudar a reverter essa realidade inconstitucional. Então a ideia é trazer essas instituições para o debate para tentar reverter essas violações mais graves. Então é um pouco por aí. Assim, o ativismo é não só do Supremo Tribunal Federal, mas também da Corte Interamericana nessa direção de proteção de grupos vulnerabilizados por políticas públicas que violam seus direitos. Certo. Bom, com o avanço da tecnologia, a mundialização das relações jurídicas e políticas impactou de forma diferente países ao redor do mundo. Nos países chamados como emergentes, essas relações envolvem direitos entre os países. A Constituição de 88 traz um artigo que busca a integração do Brasil com a América Latina. O parágrafo único do artigo 4º visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Guilherme, a gente conseguiu isso juridicamente? Eu acho que sim. Eu acho importante até para a resposta passar por um tempo, o Siddhartha muito bem colocou. O estado de coisas, seja convencional, seja convencional, é também uma forma de ativismo. Se aborda hoje ativismo na perspectiva americana do século XX e no 50. O ativismo tem novas versões, novos padrões próprios do século XXI. Por exemplo, fala-se do ativismo extraprocedimental, do ativismo procedimental, do ativismo dialógico. O ativismo dialógico é o estado de coisa inconvencional ou inconvencional. Na verdade, o professor Siddhartha muito bem colocou que o estado de coisas parte da premissa de que há uma distinção entre eficácia e efetividade e que a corte, seja ela interna ou internacional ou interamericana, não se preocupa só com decisões que possam operar efeitos jurídicos eficazes, mas que possam afetar a realidade, ou seja, efetivas. Então, qual é o meio, qual seria o fim? O meio é prorrogar a competência do tribunal, enquanto não se declarar aquela situação como resolvida efetivamente, não só eficazmente. E o fim é dar saneamento a situações como essa. Situações nas quais direitos humanos são violados massivamente, situações nas quais há um bloqueio de processos disponíveis para a reversão daquela hipóteses nas quais, por exemplo, há um fracasso total de políticas públicas. E aqui é importante remarcar alguns adjetivos que caracterizam esse estado de coisas inconstitucional e inconvencional. E aí, a depender do parâmetro seguido. A violação de direitos humanos é massiva, em grande escala. O fracasso de políticas públicas é absoluto. E o bloqueio de processo é total. Ou seja, na medida em que uma situação tão dramática como essa se configura, é necessário que haja essa prorrogação de competência para sanear efetivamente aquela situação. É um modo de ativismo, porque, na verdade, o judiciário perde a sua característica de um terceiro imparcial. Ele vem para o litígio, dialoga com a sociedade civil e busca efetivar uma solução para o caso concreto. Ele perde a característica tradicional de um judiciário não tão proativo e com ativismo que é próprio desse estado de coisas, resolve efetivamente aquela situação. Isso me leva, então, à resposta dessa pergunta. Isso é um exercício de transconstitucionalismo. Quando se aborda o direito constitucional contemporâneo, nós temos novas dimensões do constitucionalismo. O constitucionalismo também, assim como outros conceitos, passa por releituras. Não só o neoconstitucionalismo é uma dimensão nova, mas há dimensões novas regionais, dimensões novas globais do constitucionalismo. Uma dimensão nova regional, que não tem a ver com o tema, mas, enfim, pode ser citado, é o novo constitucionalismo da América Latina. Me refiro à Venezuela, Bolívia, Equador, também Cuba. Agora, de ordem global, pode-se falar também do garantismo constitucional ou até do transconstitucionalismo. Eu acho que o transconstitucionalismo, o Siddhartha também colocou essa questão, é a demonstração de que pode haver uma comunidade latina de nações através desse movimento. O transconstitucionalismo, contraposto ao neoconstitucionalismo, seria a ideia de que é possível aproveitar conhecimento estrangeiro para resolver questões internas do Estado. Até porque questões do mundo globalizado são transnacionais. Então é possível buscar aquilo que se opera fora do país para resolver questões que ocorrem dentro do país. O principal veículo pelo qual se manifesta esse transconstitucionalismo, e é uma demonstração de que pode haver essa comunidade, é o uso persuasivo de acordos estrangeiros por tribunais constitucionais. Ele também caracteriza juridicamente essa comunidade a qual falávamos. Na verdade, e aqui também é importante remarcar, esse uso é uso persuasivo, ou seja, é um uso argumentativo, é um uso, na verdade, voluntário, não obrigatório. O acordo é estrangeiro, não seria meramente internacional.
não é um acordo de organismos comuns, mas sim do Estado alemão, do Estado americano, do Estado espanhol, justamente para se mostrar como algo voluntário, não algo obrigatório que poderia ser caso esse organismo participasse do Estado de modo voluntário do Tratado da Convenção. E também é importante lembrar que o tribunal é um tribunal constitucional, que nem sempre o tribunal como o nosso é um tribunal supremo. Pode ser um tribunal puramente constitucional, como há na Itália, na Espanha, em Portugal, próximo de nós, na Colômbia, no Peru, só possui competência originária. Não falo também de um tribunal supremo como o nosso, que também julga causas e recursos, de competências recursais, como é o americano, como seria o nosso. Mas o fato é que esse uso revela, talvez, a formação dessa comunidade de nações latino-americanas. E é importante mencionar, inclusive nesse ponto, o Supremo faz parte desse diálogo transconstitucional, que hoje, no STF brasileiro, e o acordo que o professor Siddhartha muito bem colocou, é um exemplo disso, nós temos 3 grandes modelos, ou 4 grandes modelos, talvez, de utilização desses acordos estrangeiros. Me parece que é importante citar o modelo de incitação, o modelo de menção, o modelo de alinhamento, o modelo de incorporação, o modelo de reprodução. No primeiro modelo, o tribunal cita um acordo estrangeiro e segue caminho contrário. Um exemplo interessante pode ser no Brasil o caso da anistia política. Nós julgamos a anistia política como algo inconstitucional. No acordo não constava a citação à decisão argentina, que é o caso, na verdade, Inhanco, e o caso chileno, que é o caso Curitiba. Só que nos 2 países reconheceu-se o contrário, que a norma seria, na verdade, inconstitucional, como é, na verdade, aquilo que se pensou no Uruguai, na Bolívia, etc., na América do Sul como um todo, e o Brasil seguiu um caminho diferente. Isso é um transconstitucionalismo às avessas, ou seja, uma situação de repulsa, de não afeição à decisão. Há um modelo também através do qual o tribunal cita o acordo e não segue na prática aquele conceito. Um exemplo claro no Brasil, me parece, seja a ação direta de inconstitucionalidade 595. Foi o caso no qual o STF fez menção ao bloco de constitucionalidade, que é uma questão importante ligada ao estado de coisa convencional. Nunca foi aplicado no Brasil. Já foi citado em 2 ocasiões, na DI 595 e na DI 514, e de fato nunca foi aplicado. Dificilmente será, porque esse conceito é adepto a constituições sintéticas. Não se amolda muito bem a textos analíticos. E parece muito clara a seguinte lógica: se amplia aquilo que é restrito, não se amplia aquilo que nasceu por si próprio amplo. Não tem necessidade de se ampliar aquilo que já é por si mesmo amplo. Por isso a dificuldade de se adaptar ao conceito ao caso brasileiro. Não quero excluir a possibilidade de se aplicar, mas há de se reconhecer que é difícil a aplicação no caso do Brasil. Há um modelo através do qual também o tribunal cita o acordo e aplica o modelo estrangeiro com algumas adaptações. Por exemplo, o caso no Brasil do recurso extraordinário 466-343, quando se reconheceu que os tratados de direitos humanos pré-2004 teriam status super-legal, na verdade a importação da decisão holandesa e francesa, só que lá se reconhece qualquer tratado com esse status, e aqui se reconheceu o tratado anterior, 2004, então fixou-se um marco temporal diferente daquele marco que na Europa é praticado, então, na verdade, adaptou-se o modelo, e há um modelo, e aí o estado de coisa parece importante, de total reprodução, quando, na verdade, a Corte cita o acordo e aplica na sua integralidade. O estado de coisa é isso. Nós buscamos o conceito colombiano, que, na verdade, as suas raízes estão no direito americano, nos casos estruturais de litígio de poderes, mas a Colômbia desenvolveu o conceito. Na Colômbia, nós temos 3 grandes casos: sistema penitenciário, saúde pública e deslocamento forçado de pessoas entre províncias colombianas. Nós buscamos esse conceito e não adaptamos, aplicamos integralmente ao caso brasileiro. Talvez a crítica que possa ser feita ao conceito é de que há dificuldade de adaptá-lo ao caso brasileiro, especialmente pelo CPC, que extingue o processo com a sentença. E daí a dificuldade de talvez adaptá-lo ao caso do Brasil. A circulação de modelos é sempre favorável e benéfica e talvez salutar, mas também a circulação exige aclimatações. A grande dificuldade que nós temos hoje no direito brasileiro é compatibilizar mundialização com regionalismo. Ou seja, é necessário que nós tenhamos mundialização, porque há valores comuns ao direito nas sociedades ocidentais: liberdade, propriedade, segurança, democracia. Mas é importante também levar em consideração que há peculiaridades regionais de cada estado que têm que ser respeitadas. E talvez essas peculiaridades desconsiderem alguns conceitos. Me parece um conceito francamente adaptável, no caso do Brasil, com alguns ajustes. Me parece necessário até dificuldade de decidir a questão por causa disso, mas eu acho, respeito à questão, que se pode falar assim, juridicamente comunidade, isso passa pelo transconstitucionalismo. Talvez o fim seja criar essa comunidade, isso era um objetivo constitucional muito claro, inclusive o professor Siddhartha colocou o tribunal, passaria por isso também, mas o fim talvez seja a adoção do transconstitucionalismo, entender o que significa essa ideia transconstitucionalista, ou nomenclaturas possíveis para isso. Por exemplo, há quem chama de transconstitucionalismo. Eu tenho um livro, Constitucionalismo Multinacional, ou Transfronteiriço, ou Fecundação Cruzada, enfim, qualquer nome que se dê a isso, mas entender o que o movimento seria esse, adaptá-lo à nossa realidade e produzir frutos a partir disso. Mas acho francamente possível a partir desse entendimento que venha a ser uma realidade transconstitucionalista. Certo. Siddhartha, gostaria de adicionar alguma coisa?
Eu acho muito interessante essas colocações do professor Guilherme e me lembram muito um texto até do professor Virgílio Afonso da Silva, que ele fala de uma ideia de uma integração institucional e de uma integração por ideias. E geralmente quando se aponta que não teríamos propriamente uma integração regional, a crítica é no sentido de que a gente não avançou em termos de uma estrutura de direito comunitário semelhante ao europeu. Então essa integração institucional, por exemplo, no Mercosul, parou na ideia de um mercado comum, não na Sul, de forma idêntica. Só que o ponto é, nós não precisamos dessa estrutura nacional como a Europa precisou. O Jean-Michel Arrighi tem uma resposta maravilhosa a isso, onde ele fala o seguinte, olha só, a OEA foi hábil o suficiente para evitar as guerras sem precisar de uma comunidade econômica do carvão e do aço, que são matérias-primas para a guerra. Então, a OEA, através desse sistema de solução de controvérsias, e também a partir da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, fiscalizando e criticando as ditaduras ao longo da década de 60, 70 e 80, e combatendo esse Mercosul do terror, ou esse sistema interamericano clandestino, que a Operação Condor, enfim, das ditaduras para violações de direitos acontecia. Ou ainda, quando a Corte é idealizada em 69, entre a Operação 79 e 81, a Corte Interamericana começa a pegar tração, com mais ou menos 9 países até o final da década de 80, e hoje com mais ou menos 21. Então, essas duas instituições são uma espécie de periscópios para a América Latina, a comissão com o olhar do hemisfério como um todo e a Corte mais para a América Latina em si. E essa troca de ideias que o professor Guilherme falou, esse intercâmbio, essa integração de ideias acontece muito ali dentro na nossa região. E também por meio de resoluções da Assembleia Geral da OEA, de cursos do Comitê Jurídico Interamericano de Direitos Humanos. Então, tem toda uma emanação de padrões e há um diálogo e importação de ideias em termos bilaterais que tem funcionado razoavelmente bem. Então, acho que essa integração avançou. E eu queria comentar muito essa ideia do bloco, viu, Guilherme? Que acho que seu manual é um dos poucos que abordam essa discussão do bloco de constitucionalidade, e aí me provocaram o seu, do Cláudio, eu fiquei pensando muito nisso. Esse termo é um termo que surge na França, com Sartre e Simone de Beauvoir defendendo uma associação para defender a constitucionalidade do Partido Comunista, com base na liberdade de associação. E não tinha liberdade de associação na Constituição Francesa de então, como você explica no seu livro, no Acórdão de Origem. E eles retomam essa ideia da Constituição anterior e da Declaração Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão, para reivindicar essa possibilidade de ter uma associação para rediscutir a regulamentação em relação ao tema. Só que lá na França, quando o direito comunitário começa a ganhar força, a França torna esse bloco nacionalista. Ele fala, ó, Tratado de Direitos Humanos da União Europeia, não. O bloco é só o conjunto de normas nacionais. E torna esse bloco um bloco nacionalista. Agora, quando a ideia migra para a Colômbia e da Colômbia para o resto da América Latina, e aí é uma ideia que eu estou desenvolvendo com o professor Eduardo Val, com o Davi Araújo também, que foi me orientando lá na UF, no sentido de que isso vai ganhando formatos diferentes. Então lá uma ideia de um bloco em sentido estrito, ou quando está previsto na Constituição que aquele tratado tem status constitucional, ou em sentido amplo, quando ele está dentro de uma ideia de lei constitucional, e vão ter formatos diferentes. Na Bolívia é de um jeito, na Venezuela é de outro, e eu acho que aqui no Brasil essa ideia não chegou tanto, como o professor Guilherme bem falou, mas eu não acho que seja uma questão tanto de... E aí a minha discordância pontual com o Guilherme não seja uma questão de a Constituição analítica ser incompatível com o bloco. Porque a nossa Constituição é sem dúvida analítica, e o parágrafo 2º fala que o conjunto de direitos fundamentais daquela Constituição não exclui outros decorrentes do Tratado de Direitos Humanos. Quando a gente vai para a Convenção Americana, ela fala que direitos fundamentais não podem ser interpretados restritivamente, no artigo 29. Pelo contrário, tem que ser interpretado extensivamente. Essa é a regra que está no artigo 29, chamada de pro persona. Então, eu acho que nosso sistema tem essas cláusulas de abertura e é compatível, sim, com essa visão. Agora, a gente precisa ter uma mediação e um filtro a partir de qual é a norma mais favorável. E eu considero que essa cláusula de abertura, mesmo
como uma ideia de supralegalidade, com a qual eu discordo do Supremo, mas é o órgão responsável por interpretar a Constituição, é a posição válida que as instituições vão operar no país. Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que a coisa é. Eu não posso confundir as duas dimensões. Mas ali, mesmo naquela posição, todo e qualquer tratado de direitos humanos está acima da lei. Ele está filtrando a legislação como parâmetro de validade. Então não deixa de ser um bloco de constitucionalidade em sentido amplo, ainda que o Supremo tenha muita resistência. Então a minha pequena e pontual discordância com o Guilherme é que eu não acho que o modelo de bloco é incompatível com a Constituição Analítica. Eu acho que tem uma questão de quem decidiu e que formação recebeu. A maior parte dos ministros estudaram antes de 98. Muitas vezes antes da Constituição de 88, né, Guilherme? Não vamos entrar nesse mérito, mas o que acontece? Isso acaba tendo uma formação que direitos humanos não era obrigatória, as pessoas ainda não tinham uma formação específica em direitos humanos. O professor Eduardo Val da UF, ele brinca na tese de doutorado dele que direitos humanos ou era segunda de manhã ou sexta de noite para ninguém fazer. Então, assim, esse conjunto de uma formação que não se dedica a um estudo de uma dogmática crítica a partir dessa jurisprudência, desses tratados, de um lado, e do outro uma formação eurocêntrica, ou melhor, focada em uma produção do norte, dos Estados Unidos e da Europa, acaba reproduzindo esse padrão de um bloco de constitucionalidade, por exemplo, como a França, que é nacionalista, não, que vale ao nacional. Ou um sistema norte-americano que eles têm que discutir, Guilherme fez o pós-doc dele na Fordham, se o Supremo pode usar uma decisão estrangeira porque não é fonte do direito. O Scalia decidiu assim, você cita isso no seu livro, teve toda uma contraposição, uma resistência daquele outro juiz que tem um livro, como é que é? A Suprema Corte e o Mundo, que é administrativista, o Stephen Breyer, também se contrapondo ao Scalia. Então, quer dizer, lá a discussão de outro lugar. A Vic Jackson, que é professora de Harvard, chega a falar, sim, adoraríamos conversar. Então, eu acho que a questão é a base de dados a partir do qual a cabeça dos ministros do Supremo e dos nossos melhores constitucionalistas operam está formatada de um lugar que ela não consegue olhar, por exemplo, essa teoria do bloco em sentido estrito em âmbito da Colômbia, que não estuda um bloco de convencionalidade, por exemplo, no México, que o artigo 1º fala em pro persona, que não estuda, por exemplo, uma Constituição argentina que no artigo 74 fala que os tratados têm status constitucional. Então, se você muda a base de dados a partir do qual você está filtrando a Constituição, você enxerga outras questões. Isso de um lado que eu acho super importante. E do outro, eu acho que tem uma ideia de um bloco de convencionalidade também. A Corte Interamericana usa essa expressão para se referir a essa Convenção Americana como uma espécie de Constituição Internacional para os Direitos Humanos. A lei que violar ela é inválida, carece de efeitos jurídicos. E do outro, os padrões que estão ali não são só os padrões dos tratados, é também o padrão da interpretação fixada pela coisa julgada dessas decisões e pelas opiniões consultivas. E a decisão de uma corte como a Corte Interamericana não é uma decisão de uma corte constitucional. É estrangeira. Ela é uma corte constitucional no sentido de uma corte de direitos humanos. Aquilo é parte do nosso sistema. Aquilo é parte do nosso direito positivo vigente. Negar a aplicação a um tratado é como negar a aplicação à Constituição de 88, uma lei. Desrespeitar a Constituição, a decisão da Corte Interamericana, é como desrespeitar uma decisão do Supremo. E aí, Guilherme, um ponto que eu queria até bater uma bola com você nesse sentido, você tem trabalho sobre o estado de coisas inconstitucional também. Eu acho que muitas vezes a gente, né, que está no constitucional, dá um duplo twist escarpado, vai buscar na Colômbia, vai buscar na Corte Africana, esses modelos de como é que você faz com que uma decisão de uma corte seja cumprida, e você apontou muito bem essa crítica de que o Supremo não tem essa fase pós-decisional, né? Ele presume, tomei a decisão, reconheci o estado de coisa inconstitucional, pronto, agora o presídio vai deixar de violar direitos humanos, porque eu mandei liberar recurso para isso. E não é assim. Nossa vida não é assim. Se a gente não monitorar dia a dia, não adianta, fiz dieta uma semana, deixou de fazer na semana seguinte e engorda de novo.
Então, assim, você precisa ter esse monitoramento. E eu acho que se a gente desloca esse olhar também para as decisões da Corte Interamericana, lá tem um instituto para isso. Chama supervisão de cumprimento de sentença. Ou reiteração, repetir a medida provisional. Então, a Corte Interamericana tem um lado muito bom, que ela monitora, repete, perturba mesmo o Estado até ele cumprir. Se tiver que ficar 10 anos repetindo, ele repete. Foi o que aconteceu com o presídio de Urso Branco. Reduziu a superlotação, construíram um presídio numa cidade vizinha. Então, eu acho que muitas vezes quem tem, que fala que não é eficaz, não conhece um pouco o impacto transformador das decisões. Quando você olha o nível de barbárie que é a violação de direitos que está no sistema interamericano, e quando você vê o resultado que as decisões estão produzindo em termos empíricos, quem olha um pouco pararia com um negacionismo de que esses padrões não são importantes ou viola a democracia. Eu acho que tem um desconhecimento que a gente precisa reverter, e aí isso exige um trabalho de educação em direitos humanos. A gente tem lá na UF o professor Eduardo Val, que fundou nosso mestrado, e tem esse olhar para a América Latina como um todo, tem um trabalho de mais de 20 anos de educação em direitos humanos que é super bacana, com um trabalho de direito comparado. Então, lá eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito interessante nessa direção. E aqui na FGV também. Vocês têm uma casoteca, o professor Tiago Bottino tem um trabalho de ensino clínico muito interessante. A gente falava, né, do Tiago antes de começar aqui, é um dos primeiros no Rio a fazer esse trabalho. Então, prisão em segunda instância, execução provisória da pena, tem uma série de trabalhos empíricos de levar os casos e os memoriais até o Supremo, que são muito interessantes, e está nesse lugar não só de uma teoria crítica dos direitos humanos, mas também de uma dogmática crítica. Né? Não adianta só falar do Supremo e não ir lá dialogar com o ministro, não ir lá levar o memorial. Tem também uma parte dessa ausência de formação que não é só uma questão etária. Tem uma parte também que é culpa da própria universidade, que se encastela e não vai até as instituições para fazer esse debate. Então, eu acho que essa mudança de perfil que vem acontecendo na FGV, na UF, na UFRJ, na Emerge também, enfim, o curso da UEA vai acontecer lá esse ano, e tem uma série de atividades importantes. Então, eu acho que é bacana ver essa mudança de mentalidade e perspectiva. Precisamos permitir uma... Claro. Você gostaria de acrescentar algo mais? A sociedade foi brilhante, como sempre, e tocou em 3 pontos que eu acho que a gente deve reforçar. Primeiro, falou sobre o bloco de constitucionalidade ou de convencionalidade. Depois mencionou a questão pertinente à cooperação do Cone Sul e da compatibilização ou não com o modelo europeu. E mencionou, de modo brilhante, também a efetividade das normas constitucionais e a questão da interação com tribunais interamericanos, etc. Concordo com as 3 considerações. Em relação ao bloco de constitucionalidade, concordamos que no Brasil é admissível a existência dele, no entanto, com algumas aclimatações, alguns ajustes relacionados à nossa realidade constitucional. Tanto é verdade que a fundamentação do bloco brasileiro seria o artigo 5º, parágrafo 3º. Seria justamente porque ele traz ideia de equivalência, e o bloco é equivalente à Constituição para efeito de controle de constitucionalidade ou de convencionalidade. Então, seria a principal fundamentação da ideia do bloco. Mas vejam, essa fundamentação... estrito. Sim, mas repara, Siddhartha, mesmo assim a fundamentação seria insuficiente, porque ali se fala de tratar de direitos humanos, o bloco é maior do que isso. O bloco envolve legislação ordinária, como na França se entendeu. O bloco envolve qualquer matéria constitucional que não venha a ser só direitos humanos. Matéria de Estado, matéria de soberania. É tipicamente constitucional e poderia fazer parte desse bloco de constitucionalidade. Né? Então, eu acho que algumas acumulações são necessárias para que esse conceito possa ser desenvolvido. Não acho que o fato da constitucionalítica existir inviabilize o bloco, mas entendo que dificulta a adoção dele. Pelo menos um modelo amplo de bloco fica mais complexa a adoção do modelo analítico, mas acho que é possível. Você acha que nada é tão detalhado a ponto que não possa ser mais detalhado? Sim, sem dúvida. Nada é tão analítico que não possa ser mais analítico. Sem dúvida. Até porque a complexidade... Sim. Até porque a complexidade... Tem uma dicotomia muito direitos individuais e direitos sociais. Agora você pega os novos tratados de direitos humanos, por exemplo, a gente tem a Convenção de Belém do Pará sobre direitos da mulher, tem a Comissão sobre a proteção das pessoas com deficiência de Nova York, que teve status constitucional que passou pelo parágrafo 3º, que você bem lembrou. Então acho que
em matéria de direitos fundamentais, a gente não deve ser econômico nem restritivo. Especialmente, Siddhartha, por conta do direito pós-pandêmico, que exige pautas novas para a Constituição. Nós temos pautas de reforma constitucional no futuro que já são muito claras. Por exemplo, repactuar a federação, para que nós possamos esclarecer cooperação federativa, trazer para a Constituição pautas epidemiológicas em relação ao estado de defesa, estado de sítio, que nós não temos, delimitar bem o que vem a ser a área técnica, a área política, para que não haja interferência política naquilo que é técnico, especialmente ligada à pandemia, epidemia, endemia. Então, especialmente quando se aborda a questão de novos direitos fundamentais, exemplo, patrimônio genético, direito à água potável, redes sociais, é necessário, mesmo sendo um texto analítico, que haja a contínua atualização, especialmente no contexto que é pós-pandêmico, que exige não só atualização, como necessita disso, para adequação à realidade e para prevenção futura de novo processo desse tipo. Interessante porque não foi certamente a nossa motivação, mas a Federação Mundo Afora não respondeu muito bem à pandemia. Se nós verificarmos bem, 5 países do mundo com maior índice de mortandade foram os Estados Unidos, Federação, Brasil, Federação, Índia, Federação, México, Federação e, ao final, Rússia, Federação. Ou seja, a Federação não respondeu muito bem à pandemia porque a Federação dissipa a resposta. E a pandemia exige unidade de resposta, agilidade nela. Na medida em que você dissipa o poder e exige a cooperação, você perde agilidade e perde efetividade na resposta. Então, passa por isso também a questão da repactuação federativa, a questão dos novos direitos fundamentais, a questão ligada a pautas epidemiológicas, de proteção epidemiológica. Então, acho importante, mesmo no contexto analítico, é necessário que haja uma ampliação, é necessário que haja uma releitura, é necessário que haja uma incorporação de novos direitos. E nessa perspectiva, embora o caráter analítico dificulte, não impossibilita que haja, sem dúvida, esse bloco. Uma consideração que se fez muito bem seria essa. Outra consideração muito interessante feita da disciplinação foi a questão da cooperação latino-americana e a diferença que existe entre a nossa realidade e a europeia. Me lembrou muito o livro do Dalmo Dallari, Futuro do Estado, anos 60. E esse livro, Dallari projetava o século XXI. Já dizia o seguinte: o Estado pode ter 3 possíveis futuros. O mundo de um Estado, o mundo sem Estados, ou o mundo de poucos Estados. Seria, o mundo sem Estado é pouco provável, porque não há nenhuma ordem política que sobreponha-se ao Estado a ponto de fazê-lo suprimido. O mundo de um Estado era o ideal romano, de uma hegemonia unilateral, que é pouco provável, a história prova isso. Dizia ele, talvez mais provável seja o mundo de poucos Estados. A soberania, na verdade, é relativizada e há uma integração nacional para a formação de blocos, etc. E, nessa perspectiva, é interessante lembrar que hoje, mundo afora, os países, nas relações deles internacionais, eles podem ocupar 4 posições: de isolamento, de cooperação, de integração, futuramente de unificação. Ou seja, há Estados isolados, que não buscam nenhuma prática transcontinentalista. Exemplo, a China já foi um caso desse. Exemplo, a Coreia do Norte é um caso assim. Cuba já foi assim. Estados que têm isolamento até jurídico, numa perspectiva. Há estados com uma cooperação, é o nosso caso. É o caso, por exemplo, de alguns estados da América Central, que é uma cooperação aduaneira. Cooperação de livre circulação de pessoas e coisas. A Mercosul, de certo modo, tratados com o Pacto Andino, com uma questão ligada à América Central. Então, uma cooperação que é muito mais financeira do que humanitária. Então, uma cooperação praticamente aduaneira. Há o estágio da integração, que é o estágio europeu, quando você tem uma integração econômica, social, política, da institutos que são europeus clássicos, como moeda comum, parlamento comum, primeiro ministério comum, que não são próprios de uma situação de mera cooperação como a nossa. E se prevê a possibilidade de uma unificação. Maastricht, por exemplo, já discutia Estados Unidos da Europa como um futuro provável da Europa. Ou seja, daí um mundo de poucos estados vão se unificando e reduzindo soberanias nacionais em prol de blocos maiores. Então, a realidade nossa é diferente, porque o contexto nosso é distinto. Não foi necessária, talvez, uma integração. Não sei se foi buscada também a integração, mas o fato é que nós não conseguimos essa integração tal como a Europa conseguiu. Não quero com isso dizer que seja melhor ou pior o modelo, mas foi um modelo diferente. O brasileiro, o latino-americano e o modelo europeu, especialmente, com a União Europeia. Uma terceira consideração só muito interessante é sobre a efetividade. A participação dos tratados e dos tribunais que o tutelam busca efetivar a Constituição. Nesse caso, a efetividade se insere hoje como um dos casos sérios de questões brasileiras a serem resolvidas. Eu acho que, fazendo um balanço, 35 anos de Constituição, nós temos avanços e retrocessos. Avançamos muito em democracia, avançamos muito, talvez em separação de poderes, avançamos muito em papel judicial, de uma corte constitucional que tutela direitos fundamentais, que respeita minorias, mas tem pautas que devem ser discutidas no futuro, tem problemas a serem resolvidos. Eu acho que o Brasil possui 3 grandes questões para o futuro
a serem equacionadas: a omissão incondicional, o emendismo condicional e a inefetividade condicional. São as principais questões nossas. Nós temos uma omissão profunda, o que é próprio de um texto analítico, que relega ao legislador regulação de matéria, e a legislação é omissa em relação a isso, talvez pano de fundo para o ativismo, até porque nós estudamos em direito constitucional, em teoria do Estado, que poder é espaço. Quem não ocupa o seu espaço permite que outro ocupe o seu lugar. Se há ativismo, em grande parte porque houve uma omissão. Esse espaço foi ocupado por um poder, porque tinha necessidade de exercer esse poder. Então, de certa maneira, é uma omissão profunda, que gera o estado de coisa convencional. Quando essa omissão atinge um grau de, digamos, dramaticidade tão intenso, é um estado de coisas. Então, a omissão é tão profunda e tão intensa que gera esse estado de coisas. Eu acho que um outro problema sério que o Brasil apresenta hoje é o emendismo convencional. O imentismo e o emendismo. O imentismo é um apego exagerado em emendas de acordos. Nós temos essa prática diária nossa. O emendismo é excesso de emendas. Uma condição analítica gera essa necessidade, porque gera necessidade de ser atualizada e de inserção de novos direitos, mesmo no texto analítico. E esse emendismo é interessante porque ele se repercute também em âmbito estadual. Nós temos hoje, em âmbito federal, mais de 100 emendas. Em âmbito estadual também nós temos isso. Nós temos estados como o Amazonas, 130 emendas, 100 emendas, 90 emendas. Então é um processo também reproduzido em âmbito estadual. E a principal questão me parece inefetividade. Ou seja, nossa Constituição não é efetiva sob duplo aspecto. Primeiro, não é efetivo em muitos pontos, e o estado de coisas revela essa inefetividade. E segundo, quando é efetivo, o seu grau de efetividade não é homogêneo, ele é muito heterogêneo. Comparemos o artigo 5º da Constituição com o 7º da Constituição. Direitos negativos, individuais, direitos sociais, prestacionais. O artigo 5º hoje está efetivado relativamente. Você pode falar talvez em propriedade, em liberdade, expressão até, em talvez ampla defesa, contraditório. O artigo 7º não tem um grau de efetivação razoável. Educação, previdência, saúde, desporto, lazer, cultura. Porque existe por parte do Estado quase sempre aporte de recursos. E os recursos são finitos, necessidades são infinitas. Então, talvez uma questão a ser discutida é a efetivação de parte da Constituição ou o caráter homogêneo da efetivação de partes distintas dela. Também são muito díspares. Isso é um problema constitucional muito sério. Mas concordo com tudo aquilo que você colocou, faço essa intervenção só para dizer que concordo em gênero e grau, faço suas as palavras minhas e acho que, primeiro, o bloco pode ser falado, embora com aclimatações. Segundo, acho que também pode se falar de uma cooperação latino-americana, embora não haja no Brasil uma integração. E, de certo modo, é o projeto que nós tivemos de nação de integração, no medida da cooperação. E acho também que a efetividade passa pelo estado de coisas e por instrumentos de efetivação constitucional. Bom, no que tange à comunidade de nações, como já foi mencionado aqui, o Brasil ele aderiu à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa agenda ela é debatida também em outros países e até mesmo na União Europeia. Siddhartha, você acha que a gente deve aumentar a influência dessas cortes no Brasil e no mundo? Eu sou suspeito, né? Eu fiz a tese sobre a Corte Interamericana e eu sou apaixonado por essa Corte Interamericana. Eu penso que sim. E por quê? O Guilherme, não sei como é que o Guilherme encara essa questão, mas eu acho que tem uma resistência muito grande acadêmica, isso tem um déficit democrático dessas cortes de direitos humanos que estão realizando um controle de convencionalidade. Hoje mesmo eu avaliava um trabalho excelente de doutorado lá na Federal do Paraná, do Felipe Guzoli, e ele fez um capítulo inteiro sobre controle de convencionalidade, listando todas as críticas e respondendo um a um. Ficou maravilhoso pensando esse controle da administração pública. Então é sensacional o trabalho sobre orientação. Sou Emerson Gabardo e Daniel Ashin. E uma das críticas era essa: não teve uma Assembleia Constituinte para dizer que essa Corte Interamericana, por exemplo, é uma corte constitucional e que pode fazer esse bloco de convencionalidade, esse controle de convencionalidade. Só que veja, quando a gente olha o nível de violação de direito ali, o atentado contra a soberania é o atentado à violação de direitos fundamentais daquele povo que foi escravizado, que sofreu com feminicídio. Hoje, por exemplo, estão julgando, está com audiência pública na Corte Interamericana do caso da comunidade quilombola de Alcântara, onde se instalou uma base militar para lançamento de foguetes, sem consulta prévia àquela população quilombola. Então,
tem uma série de violações a direito de propriedade daquele povo. Ou ainda, o caso Favela Nova Brasília, com operação policial, que estuprou 3 meninas, os policiais, e mataram outros 20. E uma chacina como essa, em 94, é repercutida e repetida e reiterada em outro. Tem várias favelas Nova Brasília, entre aspas, que acontecem, o mais recente do Jacarezinho. Então, eu acho que quando você tira esse véu teórico ou acadêmico e passa a olhar a realidade a partir da mediação desses casos, você vê que, na verdade, quando a Corte está protegendo esses grupos vulneráveis que não têm voz na instância majoritária que definiu a política pública de segurança, agrária, de reconhecimento da propriedade ou em relação a termos de gênero, por exemplo, Luísa, você aqui nessa liderança desse podcast, você compara no legislativo, só tem 15% de Luísas lá, 85% é homem, branco do Sudeste. Você vai na composição do executivo, a mesma coisa, isso em qualquer governo. Não está falando de posição A ou B, enfim. Então, há uma subrepresentação desses grupos que são vulnerabilizados com uma política pública desenhada para excluir. Então, quando você vai na comissão e na corte, essas instâncias exercem um papel contra-majoritário que muitas vezes não consegue fazer aqui. Mesmo o Supremo, que tem feito um trabalho e tem tido um avanço gigantesco, se a gente compara da época do Baleiro, que falava o Supremo, esse outro desconhecido, para a Corte Gilmar, para os debates com Barroso, na Corte hoje, é outra Corte. Avançou muito, mas 1/3 do acervo envolve direito de servidores públicos. Outro 1/3, tributos de empresas. O povo brasileiro, os grupos vulneráveis, não estão no recurso extraordinário no Supremo ou na maioria das suas ADINs, em que pesem o 10% com muita benevolência no cálculo, que o Supremo atua em matéria de direitos humanos fundamentais e de grupos vulneráveis, ser extremamente importante para o país. Mas não é esse seu papel quantitativamente de maior atuação. Quando você olha para a Comissão e para a Corte Interamericana, 100% do acervo trata de grupos vulneráveis. Então, as 1000 petições dos diversos movimentos sociais do país que foram levadas até a Comissão Interamericana, todas tratam do povo brasileiro. Os 35 relatórios de mérito, da mesmo sentido. Os 20 decisões da Corte Interamericana, no mesmo sentido. E mais, esses casos são representativos de outros. Então, ele não impacta só o peticionário que está nele. Ele é uma espécie de meta-decisão, a decisão que serve para outros. Tem um efeito de precedente. Então, o impacto dessas decisões num cenário em que a gente não tem instituições no plano interno 100% dedicadas a grupos vulneráveis, nem mesmo o Supremo, por mais progressista, por melhor que seja, ele não tem esse desenho constitucional, torna essas instituições fundamentais para serem uma segunda, no caso da Corte Interamericana, segunda corte constitucional para a proteção de grupos vulneráveis nesse sentido de uma corte contra-majoritária. Então, eu acho que isso é fundamental. Isso é super importante para o nosso país num cenário que a gente não tem essa questão. Agora, é claro que a gente tem perfeita noção de que uma corte, por melhor que ela seja Supremo, seja Corte Interamericana, ela é limitada, porque ela está na arena judicial. O impacto que ela vai produzir é mais diretamente naquele caso e vai reverberando, mas ainda assim tem limites a essa atuação. É importante que a gente conjugue, para que essa transformação seja efetiva, outras duas dimensões. Uma dimensão política, reivindicar isso no legislativo, as políticas públicas, reivindicar isso perante o executivo e as instituições majoritárias e também nas secretarias que desenham a política pública como um todo, e nos ministérios. E ainda, eu acho que tem uma dimensão pedagógica que a gente precisa avançar, que é ter um olhar empiricamente informado, para que a gente não importe uma ideia fora do lugar, para que a gente não proponha algo que, quando a gente olha na realidade, não condiz com essas premissas empíricas. Então, quando a gente faz esse trabalho dentro da academia, seja com um memorial para uma corte, ou seja, por exemplo, um Supremo em Números, que a FGV trata, ou um Congresso em Números. O Thiago Bottino trabalhou muito nesses projetos, o Rogério Sganzella também, e, por exemplo, o Sr. Guilherme falava do ementismo, né?
e do emendismo. Tem um livro aqui da FGV sobre poder constituinte, sobre reforma, muito interessante, fazendo um mapa de calor de que área da Constituição é mais emendada. Não é só um problema da quantidade de emenda, é quais são qualitativamente essas emendas. Por exemplo, o catálogo do título 2 quase não tem proposta. Tanto que a gente viu uma emenda recente, acho que é 115, né, subjeto à informação, teve a emenda 45 ali, mas a quantidade de proposta de PEC para reformar o título 1 e 2 de Estado de Direitos Fundamentais é baixo. Agora, se você pega o capítulo sobre servidor público, meu Deus, a quantidade de emenda é gigantesca. Se você pega o capítulo sobre federação, gigantesca. Sobre poderes, enorme. Então, tem uma captura corporativa da pauta do que vai ser emendado na Constituição. Tem uma captura corporativa da pauta do que vai ser decidido no Supremo. Tem uma captura corporativa da pauta de qual política pública vai ser desenhada para quem. Então, eu acho que a gente precisa pensar em termos de grupo, como é que a gente redesenha as instituições para que elas promovam direitos fundamentais e mais direitos para mais humanos. Tipo, quantitativamente, mas também qualitativamente. Quem não está sendo alvo dessa política pública. Então, esse olhar empírico que tem que sair da universidade, de projetos como esse, da FGV, da UF, da Emerge, e tantos outros que a gente vem trabalhando, é fundamental. Para a gente ter esse olhar crítico, mas também empiricamente informado. Gostaria de adicionar? Claro, eu concordo. Respondendo à provocação do professor Siddhartha, não vejo nas Constituições americanas nenhum déficit democrático. Não consigo enxergar. Desde que nós entendamos que democracia no século XXI exige uma releitura do conceito. Não é o conceito, daí a cyber-democracia talvez como nova realidade. Democracia no passado era vista sob o prisma quantitativo, quantidade de voto. E o mais votado seria eleito. Se bem que tem sempre mais votado eleito, depende da forma de eleição. Mas era sempre vista sob a perspectiva quantitativa. Ela tem que ser vista hoje na perspectiva qualitativa. Ou seja, não seria, na verdade, a regra da maioria, mas da minoria. Não é a ideia da quantidade de voto que elege alguém, mas é necessário que o Estado tutele valores fundamentais, mesmo quando pertençam a minorias ocasionais. Então, muito mais do que respeito à vontade do todo, é também o respeito ao valor da parte, e a tutela dos direitos fundamentais das minorias ocasionais. E a gente não pode esquecer, né, Guilherme, me permita Claro. uma breve parte, que assim, no caso do Brasil, por exemplo, a gente assinou e ratificou a Carta da OEA. A gente assinou e ratificou a Convenção Americana. A gente assinou e ratificou o aceite da jurisdição obrigatória da Corte. Soberanamente, as instâncias majoritárias que foram eleitas escolheram, em 3 ocasiões, uma política de Estado de adesão a esse sistema de proteção de direitos. Aí, na hora que você não gosta da decisão A ou B, você vai descumprir? Ou seja, a democracia não se expressa só pelo voto, mas também pelo judiciário, dentro e fora do país. Ele é democrático também na medida em que opera e tutela grupos vulneráveis. Então, a tutela das minorias é uma forma de democracia. Na medida que você reconhece que essas cortes tutelam minorias e resguardam direitos minoritários de grupos que são vulneráveis, a atuação não só não tem déficit, como é em si própria democrática. Sim, A atuação de tutela da própria democracia, de resguardo de valores fundamentais democráticos, do Estado democrático de direito, do interamericano de direito. Então, respondendo a sua questão, parece que não há nenhum déficit democrático, pelo contrário, até atendimento à democracia e não atentado contra ela. O fato de haver uma corte com esse perfil, com essa competência. Bom, além de aumentar essa influência, também é necessário que essas decisões se tornem, de fato, efetivas. Como você acredita que isso seria possível? Bom, eu tenho assim 3 vertentes para responder isso. Tem uma resposta pedagógica, uma política e uma judicial. Por favor. Em termos pedagógicos, eu acho que a gente precisa ter essa análise empírica e acho que um modelo de casotecas, a gente produzir acervos sobre essas decisões, difunde o padrão. Para a gente ter um olhar não só teórico, o jus constitucionale comune, o neoconstitucionalismo, o trans, etc., mas sim que o caso seja uma forma de recontar as histórias, que a gente aprenda com cada caso e quando a gente for atuar, a gente leve dentro de si um pouco essa reivindicação de cada grupo vulnerável. Não adianta ter a melhor instituição do mundo se a gente não tiver pessoas formadas e comprometidas com essa pedagogia crítica e um compromisso ético de respeito aos direitos humanos. É sempre o que o professor Eduardo Bal fala quando ele trabalha na sua tese de doutorado, essa educação em direitos humanos. É importante também essa formação em direitos humanos, esse letramento em termos de gênero, de raça, de classe, para na hora que a gente se posicione no mundo, a gente ter essa noção. E eu acho que essa metodologia de pensar a partir de problemas
ajuda a gente a desenvolver um exercício de alteridade para enxergar o outro melhor. A gente sai do nosso mundinho, né? Uma coisa é num espaço de privilégio da FGV, numa sala de arena, com 3 bases de dados. Outra coisa é, por exemplo, Governador Valadares, onde o meu único aluno que se tornou mestre pela UFRJ foi um de 400 que andava 1 hora todo dia de onde ele morava até para a faculdade para poder estudar. Então, assim, quando você vê assim, que existem milhares de outros mundos e os casos te dão esse olhar e essa capacidade de você se transformar, conhecendo um pouco mais a experiência, acho que desenvolve esse exercício de alteridade, não simplesmente vai ficar decorando o caso para usar como novo argumento de alteridade, mas para aprender com os problemas que o caso carrega. Então, acho que essa é uma ferramenta metodológica fundamental. Eu acho que o segundo, questão metodológica dentro da pedagogia, é uma pedagogia comprometida com a ação. Minha mãe brinca, viu, Guilherme, que ela não quer Buda no mosteiro, que ela quer Buda no mundo transformando. O meu nome, Siddhartha, vem do nome do Buda. Você vê a pretensão da matriarca. Ela queria um Buda, ainda queria um Buda no mundo que transformasse. É irrealizável essa expectativa, entendeu, Guilherme? Eu estarei eternamente antes da figueira, antes da cena da iluminação lá do Gautama. Mas brincadeiras de lado, acho que esse compromisso de sair, de encontrar o outro, de deixar o outro te transformar e tentar transformar um pouco para que você e as pessoas saiam um pouquinho melhor do que entraram, acho que isso é fundamental. E eu gosto muito dessa modalidade de ensino clínico, porque eu acho que a gente tem a oportunidade de colocar a universidade para dialogar com o Supremo, como a gente fez, por exemplo, na audiência pública da DPF das favelas. Falei lá como especialista e falamos da questão do estado de coisas inconvencional. Tinha 40 casos de violência policial, Guilherme, parados na comissão, que não iam para a corte. Então, a comissão está falhando em fiscalizar o nosso Ministério Público aqui, ó, provocando o Guilherme. O Ministério Público, o professor Guilherme provavelmente não vai falar, mas vou dar uma cutucadinha nele, falha muitas vezes na fiscalização da polícia. A gente sabe esse processo reiterado. E é uma questão estrutural do procedimento, das prescrições. E muitas vezes falha porque a perícia sumiu com a prova, não tem o registro. Então tem um círculo ali interinstitucional que é muito complexo. Então acho que quando a gente não está no olho do furacão no dia a dia, porque uma coisa sou eu passando 6 meses pesquisando um caso para ter um insight sobre essa articulação interinstitucional. Outra coisa, o professor Guilherme lidando com, 1000 ações por mês no dia a dia, repetindo os padrões que estão no Tribunal Superior. Claro que, eventualmente, ele vai se dedicar um tempo e fazer uma pesquisa sobre aquilo. E vai aprofundar num tópico. Mas eu acho que a lógica do dia a dia, do sistema judicial, é uma lógica muito de massa de reprodução de padrões. Então, a gente que está no lugar de fora da academia, a gente dá uma contribuição e dialoga, às vezes não vai ter tanto essa experiência do dia a dia, mas vai ter esse acervo de casos, vai ter uma leitura que não é usual daquele local, e acho que essa cooperação, universidade, Ministério Público, Defensoria, a gente tem uma turma só de defensores lá, muito bacana. Acho que essa cooperação institucional faz com que o meu ponto cego, né, que o Guilherme sempre fala isso, e o dele se supram. Então eu vou enxergar algo que o Guilherme não viu e vice-versa. Então essa troca é fundamental, eu acho que o ensino clínico é importante para promover essa troca. Então, dentro do nosso lugar de privilégio, numa universidade no sudeste do país, como a FGV, como a UF, como a UFRJ, ou mesmo como a Emerge, eu acho que um compromisso com a pesquisa aplicada através de estudo de casos, que é uma expertise típica do direito, e com o ensino clínico, que também é típico do direito, sem prejuízo de que a gente dialogue com outras áreas, sociologia, ciência política e etc., mas tem algo que da nossa formação que a gente pode fazer imediatamente. Então, em termos pedagógicos, eu acredito muito nisso e tenho procurado praticar. Já levou, acho que, mais de 10 amigos cura para a Corte Interamericana, já levamos 2 casos para a comissão, já falamos como amigos cura uns 10 casos no Supremo também. Então, a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha. Mas eu acho que isso é insuficiente. A gente tem que ter um trabalho político, não político no sentido de político partidário necessariamente, mas uma política de Estado, de repensar esse desenho das instituições. Por exemplo, você não tem uma lei regulamentando como é que você cumpre a decisão da Corte Interamericana. Tem um debate de 20 anos sobre o status hierárquico do tratado, que em última análise é uma disputa de quem manda, né, por último, é uma disputa de poder, não é uma questão técnica só. É o Supremo, eu quero dar a última palavra, a Corte Interamericana não, a última palavra é minha. Em última análise,
assim, simplificando e trocando em miúdos, é isso. Quando eu acho que deveria ter, como é que a gente cumpre? Quem é a Instituição Nacional de Direitos Humanos? É o CNDH? Conselho Nacional de Direitos Humanos, que fica dentro do Ministério da Justiça? É o CNJ? Quantos funcionários tem ali? Quem vai ser responsável por cumprir isso? Uma coisa é o procedimento para pagar a indenização. Isso a Advocacia da União, nosso amigo Luiz Cláudio, né, tem um trabalho maravilhoso sobre constitucionalismo transfronteiriço, etc., faz muito bem. Os advogados da União, quando a gente deu um curso lá, Guilherme, falaram isso. Tem o precatório, tipo, demora um ano ali, mas paga. Agora, a parte que não é pecuniária, como é que você constrói uma delegacia de apoio à mulher? Como é que você faz uma política deshospitalocêntrica para quem é uma pessoa com deficiência, por exemplo, mental? Como é que você faz uma política antirracista para a inclusão da mulher negra no mercado de trabalho? Que é o caso Neuza, que vai ser julgado. Você estuda no direito civil aluvião. Eu nunca vi aluvião, vocês já viram? Alguém ganhar propriedade porque o rio moveu de lugar, eu acho um negócio assim, Nárnia. Imagina o rio voando. Agora, propriedade quilombola tem mais de 5 mil no país e a gente não tem uma reflexão disso dentro da universidade. Eu me lembro quando estava na graduação, o professor Daniel Sarmento, que escreveu um artigo trabalhando isso. Mas assim, e por que isso? Porque a estrutura do nosso direito é racista. Então, quando a gente aprofunda e estuda esse caso, e aí eu estou falando a política, é nesse sentido mais amplo, de pensar como é que a gente regulamenta essa proteção de direitos, como é que a gente cobra a política pública para efetivá-las, com esse compromisso empiricamente sustentado, independente se você está mais à direita ou mais à esquerda. E, por fim, eu acho que tem uma dimensão judicial, que é sair da universidade, se desencastelar, sair da Torre de Marfim, que minha mãe falava lá, não quer Buda no mosteiro, é ir no mundo. Que Daniel Mitidiero tem uma frase muito boa, quando ele fala como eu escrevo, é: você tem que jogar o sujeito no mar depois dele estudar, de fazer as coisas. Você tem que ver se ele nada ou afunda. Então, assim, às vezes é muito bonito na teoria, mas você vai na prática e fala: nossa, mudei tudo. Então, esse ir ao mundo é fundamental. Certo. Guilherme, Concordo em tudo. Não me resta dizer mais nada. Me empolguei, Guilherme, me empolguei. Pergunta muito boa, Luiz. Bom, recentemente, né? Autores como Gunther Telbner e Marcelo Neves reconhecem a necessidade de se discutir um direito constitucional que ultrapassa as fronteiras dos respectivos estados e que se torna diretamente relevante para outras ordens jurídicas, inclusive não estatais. Guilherme, existe um limite para a soberania dos estados? Como você enxerga essa questão? Acho que sim, e acho que o debate exige que nós promovamos a releitura de dois conceitos muito antigos, muito arraigados, além de democracia, que nós já tínhamos tocado. Eu acho que essa nova ordem global passa por uma releitura de nação, uma releitura de soberania. Eu acho que soberania tem que se integrar com nação nesse contexto global de uma Constituição. Acho que a nação, o conceito, deve ser redimensionado, e não à toa nos encontramos já constituições de estados plurinacionais. Ou seja, a ideia de que, na verdade, o Estado pode compreender duas ou mais nações. Exemplo da Bolívia, que é uma constituição plurinacional, da Constituição do Chile, que foi rejeitada, mas também falava do Estado plurinacional, e uma tendência latino-americana sobre reconhecimento de Estados plurinacionais. Já era uma realidade que o mundo já conhecia. O Canadá é um bom exemplo disso, a Suíça é um bom exemplo disso, a Bolívia é um bom exemplo disso, o Brasil pode ser um bom exemplo disso também. Eu acho que essas constituições enfrentam melhor a questão do índio, por exemplo, do que a nossa. Nós tratamos o índio no título 8º de ordem social. Esse título 8º de nossa Constituição tem duas grandes características. Primeiro, que ele traz matérias estranhas à ordem social, e segundo, traz matérias que não dialogam entre si. Por exemplo, título 8, a menção ao índio, tecnologia e inovação. Tecnologia e inovação não é ordem social e não dialoga com o índio. Ou seja, a ideia do índio como nação, não como mera etnia, é muito mais feliz do que a nossa Constituição. E dá ao índio a relevância que deve ter, assim como outras etnias devem também possuir esse status nacional. Então, me parece que a questão da nação deve ser relida e deve ser atualizada. A tal ponto de hoje, filosofia do direito, se discutir muito o novo conceito de patriotismo constitucional. Ou seja, é um conceito de alguns autores, como Habermas, mas que discute muito o patriotismo constitucional, que é a ideia na qual as pessoas não se unem mais por origem comum, tradição comum, costume comum, mas se unem em torno de valores comuns. É a grande mola propulsora da União Europeia, porque na Europa não há origens comuns, tradições comuns, costumes comuns, não há língua comum, não há religião comum, mas há valores comuns, que talvez unam
essa população em torno de uma instituição. Isso justifica até a inclusão de certos estados e a exclusão de outros, onde valores são compartilhados ou não entre eles. Então a nação merece uma releitura. Especialmente merece uma releitura a soberania. A soberania não é um conceito morto, mas um conceito ferido, quase que de morte, né? E a soberania hoje, me parece, a melhor forma de explicá-la, não é mais a imposição do poder, mas é a abstenção do poder. Isso não é mais como você impõe nem a quem você impõe o poder, mas como você abre mão de parcela dele, em prol de objetivo coletivo, em prol de uma proposição conjunta. Em que medida você pode, por exemplo, abrir mão da possibilidade de cunhar moeda, de dirigir políticas nacionais financeiras, de estabelecer um judiciário coletivo, de talvez criar um ministério comum. Então, é muito mais arte de se abster, de renunciar, do que a arte de impor. Ela exige o diálogo, não a imposição. Isso passa por argumentação jurídica também, uma forma de exercer soberania. Soberania tem que ser lida porque ela deve ser vista hoje como um conceito atenuado na perspectiva quantitativa, mas não qualitativa. Ou seja, se abre mão de quantidade de poder, mas não da qualidade dele. Aquilo que é essencial ao Estado, ele deve conservar consigo. Aquilo que é inerente ao seu âmago, à sua alma, ele deve conservar. Agora, ele deve renunciar à parcela de poder. Muito se fala hoje de um conceito da Islândia, que é o crowdfunding condicional. Essa ideia é que você poderia ter uma obra coletiva a partir de talentos individuais. Mais ou menos isso, ou seja, é abrir mão de parcela de poder em prol de uma obra coletiva, para um objetivo comum que passa por direitos humanos, passa por democracia, passa por valores comuns dentro desse âmago do patriotismo condicional. Eu acho que a convenção global é francamente possível, mais do que possível, provável. Agora, a grande questão, e volta a ela, é como compatibilizar a mundialização de valores com os jornalismos que marcam o Estado Nacional. Ou seja, é como você trazer para o âmago desse conceito a ideia de que há valores que transcendem fronteiras, que há valores que marcam sociedades contemporâneas ocidentais, ao mesmo tempo de respeitar a peculiaridade daquela região, características peculiares que ela tem, que formam talvez a sua nação. Com essa preocupação, eu acho que a convenção global é francamente possível, mais do que isso, repito, provável, e acho que ela vai ter que passar por discussão sobre nação e sobre soberania. Vai reunir várias nações em torno do seu projeto, vai ser um Estado plurinacional, de ordem global, na medida da sua extensão, vai se reunir em torno de um patriotismo condicional, de uma ideia de valor comum, valor compartilhado dos seus participantes, e vai ter em si a ideia de que a soberania tem que ser lida, e muito mais do que imposta, tem que ser a ideia de renúncia de poder, não de qualidade, sim de quantidade. Nessa perspectiva, acho que é francamente possível esse conceito e auguro que ele, muito em breve, se torne uma realidade no Brasil e fora dele. Certo. Siddhartha, eu gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acho que não tem nada a acrescentar. O Guilherme já trabalhou de uma maneira perfeita a questão da soberania no plano interno, no plano internacional. Esse poder de mando em última instância que foi se flexibilizando a partir também da possibilade que os Estados foram dialogando nessas outras instâncias externas. Então, acho que isso é perfeito. E acho que a segunda parte é a questão dessa construção global, né? Que vocês bem colocaram. O Matheus, que está nos recebendo aqui, nosso anfitrião também, ele fez um trabalho de conclusão de curso na Emerge, que até ganhou prêmio, etc., onde ele mostra essa série de conceitos comuns que estão em mais de 50 constituições no pós-guerra e que, em alguma medida, vão formando esse núcleo de uma certa construção global, dialogando com o Teubner, que você falou, com o próprio Luigi Ferrajoli em uma Constituição para a Terra. Então, acho que entender também que o mundo hoje não é uma planície interestatal onde cada estado está nesse globo como óleo na água, mas pelo contrário, que eles estão se entremeando, tem novos sujeitos, organizações internacionais, o próprio ser humano como sujeito de direito, exige esse entrelaçamento que o Guilherme bem colocou, e essa complexidade de uma coisa é quando você rodava o computador talvez com um processador, outra coisa é como é que você vai rodar um Estado constitucional hoje, que é interamericano de direito, que é um Estado, talvez porque não, rule of law mundial, tem essa Constituição, que é a Constituição Nacional, mas tem também a Constituição Regional, que é essa Constituição Interamericana, esse bloco de convencionalidade, e ainda esse conjunto de direitos comuns, que eu acho que o cerne são as normas imperativas de direito internacional, as normas de ius cogens, que se opõem contra ou a despeito da vontade do Estado. Por exemplo,
dificilmente alguém vai discordar que o Estado não pode retornar à escravidão. O Estado não pode implementar tortura. Então você foi construindo ao longo dos últimos mais de 70 anos, após a Segunda Guerra Mundial, todo um conjunto de normas de direito internacional que começaram como soft law, uma declaração universal, uma declaração americana, mas foram se tornando hard law progressivamente, com tratados de direitos humanos nessa matéria. Por exemplo, você chegou a ter, salvo engano, foi ano passado, um dos primeiros tratados onde todos os países do mundo assinaram, foi a Convenção para a Proteção de Direitos das Crianças. Então, quer dizer, nesse mundo, você tem que operar com as fontes de direito. Não adianta você não gostar de um tratado, não gosto do tratado, eu vou usar. Você está negando a aplicação a direito positivo vigente. Se o Estado assinou. Está violando a escolha democrática desse Estado. Então, acho que isso é fundamental. E mais do que isso, olhar para essas outras instâncias como repositórios de experiência com a qual a gente pode aprender e melhorar sempre. Claro, olhando quando é obrigatório, tratando como obrigatório, porque é direito internacional, olhando quando for uma recomendação, uma boa prática de direito comparado, como essa que o professor Guilherme falou, desse constitucionalismo mais digital, mais dinâmico, como uma possibilidade de aperfeiçoar as instituições por meio desse aprendizado facultativo. Mas não dá para negar o mundo que se vive, preciso conhecê-lo. Certo. Gostaria de ensinar mais alguma coisa? Não, quero recomendar uma leitura de um livro, Sou Siddhartha. Por favor. O Siddhartha tem uma obra brilhante de artigos, livros. Eu acho que aquele que nos ouve e nos vê, é necessária a leitura das obras do Sou Siddhartha, como indicação que eu faço fortemente leitura. Sim. Por isso que Gostaria eu de sou indicar fã do alguma Guilherme, outra? é super generoso desde sempre. Para mim, assim, estar aqui do lado dele é uma honra, um prazer. Eu li tantas vezes seu livro Teoria da Constituição quando era monitor na UF, mas tantas vezes, você nem imagina, ainda não era... Os 3 volumes não estavam juntos ainda. Quando eu comprei, esse professor estava na planta. Então tinha o livro de Teoria da Constituição, aí no ano seguinte você lançou o de Direitos Fundamentais, 2003, e depois primeiro, o de Teoria do 2005, Estado. segundo, E aí depois você reuniu, 2007, e hoje é um dos melhores manuais de direito constitucional que a gente tem na área. Então tá aqui ao lado do Guilherme, que foi inspiração e foi essencial na minha formação. Para mim é uma honra, um prazer. Ainda mais a convite do Matheus, foi um orientando super querido, e conhecendo a Luísa aqui, super parabéns. Sei que a gente fica nervoso Obrigada. nesse início, mas acho que vai ser um momento de muita aprendizagem, assim, no podcast de troca, muito bacana. E essa ferramenta, em termos pedagógicos, de tornar vocês sujeitos ativos da própria formação, e não só passivo, quer dizer, você foi, escolheu o professor, pensou na pergunta, escreveu cada coisa com o maior carinho, é super bacana também desse lugar ver vocês florescendo. Então, só agradecer mesmo, gratidão, né, em relação a tudo, é isso. Bom, em nome do podcast Constituição em Debate, gostaria de agradecer a presença de ambos hoje. Eu sou Luísa Batista e fui a mediadora desse debate.